Olá, quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Sou Anne Carla Marquesan, docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do conteúdo do CCR Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe, que está sendo ministrado de forma remota neste primeiro semestre de 2020. Neste vídeo, nós vamos ver a diferença entre as funções sintáticas de adjunto adnominal e de complemento nominal. Então, a gramática tradicional, ela vai dizer que o adjunto adnominal acompanha substantivos, substantivo concreto e substantivo abstrato. E o complemento nominal, ele sempre será preposicionado e ele completa o sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Nesse vídeo, vamos observar que os nomes abstratos, ou seja, os substantivos abstratos, dentro dos quais estão os deverbais, né? Para identificar, então nós vamos observar esses substantivos, esses nomes abstratos, para identificarmos quando esse sintagma que acompanha o nome exerce a função sintática de adjunto do nome, adjunto adnominal, e quando ele exerce a função sintática de complemento do nome, ou seja, complemento nominal. Isso porque quando um sintagma preposicionado, né, um sintagma preposicional, um PP, quando ele acompanhar um substantivo, ele poderá exercer a função sintática de adjunto adnominal ou de complemento nominal. Antes de observarmos os exemplos, eu quero mostrar para vocês, então, a nossa possibilidade, o nosso DP. Então, o nosso DP, o DP, é um núcleo funcional, e por ser um núcleo funcional, ele vai ter sempre esse mesmo desenho, né? Então, DP de linha D, e esse D, o determinante, vai se selecionar categorialmente um NP. O NP é um núcleo lexical, o nome é um núcleo lexical. Sendo um núcleo lexical, o nome pode ter argumentos e pode ter adjuntos. Então, aqui eu tentei desenhar, esboçar, né, um desenho de um nome que tenha argumentos, né? Aqui o argumento externo de um nome, que é aquele, argumento interno do nome, que é aquele que pende do N', e o argumento externo do nome, que é aquele que pende do NP. Além disso, coloquei aqui também um adjunto, né? Que é aquele, então, que fica na dobra do NP. Então, em gramática tradicional, a gramática tradicional vai dizer que aquilo que eu colocar aqui como argumento interno de um nome, a gramática tradicional vai dizer que esse constituinte será chamado de complemento nominal. Já o constituinte que nós colocarmos aqui como argumento externo de um nome, a gramática tradicional vai chamar de adjunto adnominal. Vai dizer que esse constituinte exerce a função sintática de adjunto adnominal. Quando estiver aqui na posição de adjunto, né, na dobra do NP, a gramática tradicional, então, também dirá que esse constituinte, que fica aqui na dobra do NP, vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Então, vejam, pensando nas nossas sentenças, né, nas orações, pegando a terminologia da gramática tradicional, nós temos duas formas de pendurar constituintes em uma sentença. Ou os constituintes são pendurados como argumento ou como adjunto. Então, se for um argumento, se for, vamos, digamos, o argumento externo, e esse argumento externo exercer a função sintática de sujeito, quando essa sentença for nominalizada, esse argumento externo da sentença, da oração, né, da sentença anterior, esse argumento externo exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Se for o argumento interno, quando a sentença for nominalizada, esse argumento interno vai exercer a função sintática de complemento nominal, tá? É preciso tomar um pouquinho de cuidado com os verbos inacusativos, porque no caso dos verbos inacusativos, o argumento interno de uma sentença com verbo inacusativo, esse argumento interno vai exercer a função sintática de sujeito e, portanto, quando essa sentença for nominalizada, esse sujeito, que é o argumento interno, ele se transformará em um adjunto adnominal, então precisa ter um pouquinho de cuidado aí. E por que? Alguém pode estar perguntando por que o argumento externo exerce a função de adjunto adnominal? Porque parece que há uma estreita relação entre essa função de sujeito e a função de adjunto adnominal, pensando nas sentenças, nas orações, né? Então, por isso, então, que essas
posições aqui num DP vão exercer essas funções sintáticas de acordo com a gramática tradicional. Então, vejamos os exemplos. Então, no primeiro exemplo, tem um brinquedo de madeira. Eu coloquei a sentença toda aqui, vocês podem desenhar a sentença toda, mas o que eu vou analisar nesse vídeo, desculpa, é somente esse DP. Então, tem um brinquedo de madeira. E eu já coloquei aqui o desenho que eu quero analisar para facilitar, para o vídeo não ficar tão demorado, tá? Mas quando vocês forem, enquanto vocês forem escutando o vídeo, é bom que vocês já, né, que vocês deem uma pausa, né, no vídeo e tentem desenhar esses constituintes, esses sintagmas determinantes, para ir exercitando essa construção de árvores. Então, tem um brinquedo de madeira, é um DP de linha D, o D é o 1, né, um determinante, e eu paro aqui no meu NP para observar o meu nome, que é um núcleo lexical, e, portanto, o nome pode ter argumentos e pode ter adjuntos. Então, brinquedo é um nome concreto ou de verbal? É um nome concreto e, portanto, não tem argumentos. Então, de madeira só pode exercer a função sintática de adjunto adnominal. Então, eu vou colocar aqui o brinquedo, né, o meu nome, e aqui, na posição de adjunto adnominal, o meu PP de madeira. Então, esse PP aqui vai exercer a função sintática pela gramática tradicional de adjunto adnominal. Vejamos mais um exemplo. Tenho medo do escuro. Então, o que eu tenho aqui? Medo do escuro, que é o meu DP, apesar de eu não ter um determinante explícito aqui. Então, DP de linha D, eu tenho um D vazio, e esse D se seleciona um NP. Medo. Medo é um nome concreto ou de verbal? Ah, medo é um nome de verbal, ele vem do verbo temer. Então, eu tento transformar esse constituinte em uma sentença. Então, vai ser assim: alguém teme o escuro, né? Alguém teme o escuro. E esse o escuro, né? O verbo temer tem dois argumentos. Esse o escuro vai ser o argumento interno do verbo temer. Então, se ele é argumento interno do verbo temer, quando eu nominalizo esse verbo, eu vou ter essa mesma relação. Então, do escuro vai ser argumento interno do nome medo. E daí eu vou desenhar o meu NP com o nome medo e com esse PP do escuro sendo argumento interno do nome medo, do escuro. Então, sendo argumento interno do nome medo, esse do escuro, esse constituinte do escuro, ele vai exercer a função sintática de complemento nominal. Vejamos mais um exemplo. Presenciamos o assalto da quadrilha. Então, também aqui eu tenho um DP, né? Que vai ser o argumento interno do verbo presenciar, né? Mas o assalto da quadrilha, que é o que eu estou desenhando aqui, né? Desenhei o DP, o determinante se seleciona um NP, um nome, e eu vou lá olhar o meu nome. O assalto, o nome assalto é um nome concreto ou de verbal? Ah, assalto é um nome de verbal, ele vem do verbo assaltar. Então, eu vou colocar, vou tentar fazer uma sentença, né, com esse constituinte. Então, que vai ser a quadrilha assaltou alguém ou algum lugar. Então, vejam que aqui na minha sentença, a quadrilha assaltou alguém ou algum lugar, esse a quadrilha está na posição de argumento externo do verbo assaltar. E, portanto, então, da quadrilha vai exercer essa mesma relação, vai ser o argumento externo do nome assalto. Então, aqui, o assalto, e aqui eu vou colocar, então, ó, vejam que tá na posição de argumento externo, né, tá pendendo do NP, eu vou colocar o meu PP, que é o da quadrilha. Por estar nessa posição de argumento externo do nome assaltar, esse da quadrilha vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Vejamos mais um exemplo. Presenciamos o assalto ao banco. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o determinante o, tem o assalto, que nós acabamos de ver que é um de verbal, e aqui eu tenho uma estrutura diferente da anterior. Eu tenho que alguém, implícito, assaltou o banco. Então, aqui, nesse caso, o banco é o quê? É o argumento interno do verbo assaltar. E, portanto, ao banco vai ser o argumento interno
do nome assalto. Então, eu vou desenhar aqui a minha árvore com o nome assalto e aqui o meu PP ao banco na posição de argumento interno do nome assaltar. Ao banco. Nesse caso, por ele estar aqui nessa posição de argumento interno, esse ao banco vai exercer a função sintática lá da gramática tradicional de complemento nominal. Certo? E por fim, então, eu juntei os dois, da quadrilha e ao banco. Presenciamos o assalto da quadrilha ao banco. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, então, porque eu tenho DP, o, eu já disse que o assalto é um nome de verbal, nós já analisamos, e daí eu vou tentar transformar, então, esse constituinte, ou assalto da quadrilha ao banco, em uma sentença, né? Então, eu vou colocar lá, a quadrilha, assaltou o banco. Então, eu tenho que a quadrilha é o argumento externo do verbo assaltar e o banco é o argumento interno do verbo assaltar. Então, eu vou lá na minha sentença e marco. Ao banco é o argumento interno do nome assalto e da quadrilha é o argumento externo do nome assalto. Então, quando eu for desenhar aqui o meu DP, porque eu estou desenhando esses DPs na DS, na estrutura profunda, eu vou colocar aqui o meu assalto, aqui é a posição do argumento interno. Qual é o meu argumento interno? É o PP ao banco. E o meu argumento externo, que é lá em cima, é o da quadrilha. Então, eu quis botar esse exemplo, porque nesse caso a gente não tem a ordem que a gente pronuncia o assalto da quadrilha ao banco, é o assalto ao banco da quadrilha, tá? E então tem que cuidar, por quê? Porque eu estou desenhando na DS, na estrutura profunda, na deep structure. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? O da quadrilha vai continuar sendo o adjunto adnominal, porque ele está na posição aqui do adjunto adnominal, né, argumento externo, e o ao banco vai continuar sendo como a gente analisou ele antes aqui, ó, o da quadrilha é argumento adjunto adnominal, né, e o ao banco, complemento nominal, né, porque ele está na posição de argumento interno, então ele continua sendo complemento nominal, certo? Então, eu deixei aqui uns exercícios para vocês, então desenhe as sentenças abaixo na SS e diga qual é a função sintática dos constituintes entre colchetes. Então, Paulo saiu do mar, Paulo bebeu água do mar, Paulo gosta do mar e Paulo tem medo do mar. Então, vejam que é o mesmo constituinte, sintagma preposicional, PP do mar, e eu quero saber qual é a função sintática que esse do mar está exercendo em cada uma dessas sentenças. E vocês verão que em cada uma dessas sentenças, esse mesmo constituinte, esse mesmo PP, exerce funções sintáticas diferentes. Por hoje era só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês. Um abraço e até mais!